Boa noite, igreja. Eu queria dizer que é uma honra e um privilégio muito grande poder estar aqui como ministro da palavra de Deus, como Abraão se colocou como pó e cinza diante de Deus, eu me coloco como menos do que isso, né? Se existir alguma coisa menor do que pó e cinza, eu venho me colocar, que o Senhor tire toda a minha vaidade, que eu possa ser boca do Senhor para poder falar do seu amor. E queria compartilhar com vocês essa palavra que Deus colocou no meu coração. Não foi nada combinado. O tema que eu escolhi, nem um pastor sabia, nem a minha esposa sabia sobre o que eu ia falar. Mas vocês prestaram atenção no louvor anterior, Vitória no Deserto, e agora esse louvor que foi cantado falava sobre oração. Exatamente sobre o que eu vou falar nessa noite. É um tema delicado, mas é um tema que todos nós passamos. Eu não sei como você entrou aqui, como o pastor já falou. Mas cada um de vocês tem uma batalha espiritual. E se tem alguém que está aqui, está lutando por uma pessoa, por uma batalha espiritual. Ninguém vem à igreja buscar santificação só para você. Você que vem à igreja buscar santificação, buscar a palavra do Senhor, você ora ou pelo seu filho, ou pelo seu esposo, ou pela sua esposa, por um ente querido, você sempre busca a oração e sempre busca uma santificação da sua vida para poder compartilhar com quem você ama. E eu queria chamar minha esposa aqui, quebrar o protocolo, pastor, para ela poder fazer essa leitura sobre o tema que Deus colocou na minha vida para essa noite. Êxodo 17, do 8 ao 9. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refitim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lutem contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Amém. Meus irmãos, Moisés, um homem escolhido por Deus para poder tirar o povo que estava sendo escravizado no Egito por mais de 400 anos. Essa história nós conhecemos. Moisés tira o povo do Egito e está indo em direção à terra prometida. Só que, nesse percurso, Moisés e o povo enfrentaram várias batalhas. Essa batalha é uma batalha que mais chama atenção na minha vida, porque eu me identifico com essa batalha, com essa guerra, porque é uma guerra física, mas muito mais do que física, ela é uma guerra espiritual. Os amalequitas eram um povo descendente de Amaleque, neto de Esaú, e era um povo de má índole. Eles perseguiram o povo de Israel e, no começo dessa batalha, as pessoas que iam ficando para trás, cansados de andar no deserto, eles matavam as pessoas, eles sequestravam, eles eram pessoas de má índole. Eles eram pessoas más. Eles eram pessoas que queriam matar, roubar e destruir, saquear. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Exatamente. Então, essa é uma batalha muito espiritual. Moisés falou para Josué: vai para o campo de batalha, porque eu vou subir no monte junto com Hur e junto com Arão para interceder pelo povo. Moisés subiu, e enquanto Moisés estava com a vara
que tinha o poder de Deus nas mãos, que ele estava com as mãos para o alto, o povo de Israel vencia o povo dos amalequitas, vencia a guerra, eles avançavam. Mas quando Moisés baixava os braços, os amalequitas venciam. Eles iam ganhando território. Eu queria fazer um desafio aqui para vocês, eu mesmo, né? Eu não consigo ficar 10 minutos com as mãos para o alto. Meu braço vai começar a cansar, vai começar a dar cãibra e eu vou baixar o braço. Eu sou um ser humano. Moisés era um ser humano como todos nós. Só que ninguém vence uma batalha sozinho. Arão estava junto com Moisés, Hur estava junto com Moisés. Cada um pegou de um lado, levantando a mão, olha a posição dos braços. Eles colocaram uma pedra. Qual o simbolismo dessa pedra? Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Qual é o desenho das mãos? Por que que é uma batalha mais espiritual do que física? Meus irmãos, eu aplico muito isso para a minha vida, porque eu tive duas pessoas na minha vida que representaram Moisés na minha vida. A minha mãe, Dona Joana Batista dos Santos. E por que que eu falo que eu tive uma guerra e uma batalha espiritual durante 20 anos na minha vida e eu trago para poder fazer um paralelo com essa passagem, para poder enriquecer essa passagem em relação ao que eu vivi. Porque a Bíblia a gente tem que viver. O nosso pastor, ele pede sempre, ele nos impulsiona para poder ler a palavra de Deus, justamente para que a gente possa ler e aplicar para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver a palavra de Deus. E é por isso que esse texto me chamou a atenção em relação a isso, pela batalha espiritual que eu vivi. A minha batalha espiritual começou com um sonho que a minha mãe teve quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Primeiro sonho, primeira batalha espiritual do primeiro sonho que eu tive. Eu não era para eu ter nascido. Quem conhece meu testemunho aqui, eu já falei sobre isso, né? A minha mãe, ela engravidou com 45 anos, ela trabalhava num laboratório químico, e esse laboratório, ela engravidou, ela não sabia, ela teve contato com material químico, e a ciência, a medicina, disse que eu iria nascer, se eu nascesse, porque ela poderia morrer no parto, ou eu poderia nascer e vegetar. Mas ela teve um sonho, uma mulher de oração, lembrem, por favor, do hino que nós cantamos, uma mulher de oração, diante de Deus, orou, Deus revelou para ela que ela já estava com dinheiro para poder me abortar. A minha irmã já tinha pedido o dia no trabalho para poder ir para a mesa de cirurgia, mas ela orou. Eu cantei no coral da igreja, eu fui uma criança instruída dentro dos caminhos do Senhor. Eu fui embaixador do rei junto com o pastor Samuel, porque a minha mãe era uma mulher de oração, uma batalha espiritual que ela enfrentava. E quando eu completei 14 anos, Daniel, tive o meu primeiro contato com uma guerra espiritual na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E aí, com 14 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vai ter uma festinha, uma festa americana, numa laje, todos os meus amigos vão, eu já trabalho, por que eu não posso ir? Minha mãe falou, meu filho, não tem nada de bom na madrugada. Mas eu falei, não, mãe, mas eu quero ir porque os meus amigos vão, eu já trabalho, por que eu não posso ir? A minha mãe falou, eu não vou te impedir de ir. Se você quer ir, você vai. Mas na madrugada não tem nada de bom para você. Meus irmãos, eu fui para a festa, esqueci alguma coisa em casa, voltei, fui no banheiro, fui beber água, saí. No outro dia, acordei, minha mãe estava com uma cara enorme, né? Chateada, e ela olhou para mim e falou assim, olha, se você quiser sair ou quiser começar a frequentar a madrugada, você pode ir, mas você respeita a minha casa, porque eu estou com seu pai e com a sua irmã dormindo, e você não pode trazer ninguém para dentro da minha casa. Eu falei, mãe, mas eu não trouxe ninguém, eu vim sozinho. Ela, você não trouxe ninguém, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu vi
2 pessoas que vieram com você, eles não entraram dentro da minha casa, mas eles ficaram parados na escada, te esperando. Você foi no banheiro, você foi beber água e você saiu. Você não veio sozinho, eles não entraram porque aqui dentro tem um anjo que protege a minha casa. Mas você sabe que, eu te falei antes, o mundo espiritual, a guerra espiritual, na madrugada não existe nada de bom. Meus irmãos, guerra espiritual, batalha espiritual, ninguém vence uma guerra espiritual sozinho. Então, Ur e Arão estavam junto com Moisés. E nessa guerra, que durou um dia inteiro, até o pôr do sol, a minha guerra durou mais de 20 anos. E a segunda pessoa que representou Moisés na minha vida foi a minha esposa. Houve uma troca. Eu posso falar aqui em relação a essa guerra espiritual que eu vivi, porque a minha mãe, que também está aqui, a Gal, ela fez o papel de U, Daniela fez o papel de Arão, Moisés era minha mãe. Quando eu casei com a Daniela, esses papéis se inverteram. Minha mãe fez o papel de Arão junto com o Ur, com a Gal, e a Daniela fez o papel de Moisés. Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Porque a batalha espiritual, Deus ele revela em sonhos para cada um de nós. E Deus ele fala de uma forma diferente para cada um de nós. A batalha espiritual que eu vivi quando eu casei com a Daniela, e eu comecei a trabalhar na minha área, e eu comecei a trabalhar para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, frequentar lugares que era tudo muito fácil, era tudo muito bom, era tudo muito ali, muito próximo. E teve um segundo sonho na minha vida que ela falou para mim o seguinte: se você continuar com a vida que você tem, de bebida, de sair e de chegar de madrugada em casa, Deus vai te tirar o seu trabalho. Eu não acreditei, e foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Pode passar, Lucas, por favor. Por quê, meus irmãos? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Graças a Deus, porque Deus colocou a Daniela na minha vida, e ela entendeu isso, que ela não estava tendo uma luta apenas contra o meu vício, contra as coisas que eu gostava na madrugada, contra as coisas que eu gostava na vida que eu estava vivendo. Era uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que cada um de nós enfrenta. Eu não sei qual que é a sua batalha, mas eu tenho certeza absoluta que você tem uma batalha espiritual. Ela pode estar camuflada ou ela pode estar clara como água, mas é você que tem que identificar isso. Eu consegui identificar qual era a minha. E oração, e jejum, e eu não conseguia sair daquela vida. Por quê? Porque eu dei uma brecha quando eu tinha 14 anos. Eu continuava na igreja, eu ia à igreja, eu era um simpatizante do Evangelho, mas eu não tomava uma postura, não tomava uma decisão. Eu não falava, não, eu não quero mais isso. Eu ficava mais ou menos ali e aqui, e fazendo coisas que eu não era da vontade de Deus, porque eu estava completamente cego em relação à minha vida espiritual, aos meus olhos espirituais. Deus ele não abre a nossa visão espiritual, meus irmãos, mas em cada esquina, em cada viela, em cada beco, tem uma legião de demônios querendo tragar a vida de cada um, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, é Satanás desde a criação do mundo, porque ele teve inveja quando Deus criou o ser humano. E ele quer destruir a vida de cada um de vocês que está aqui. Isso pode ser pesado, mas é uma verdade. É um lado espiritual que ele existe. É um lado espiritual que ele é muito sério e que a gente tem que ter consciência de que a gente enfrenta uma luta espiritual todos os dias. Pode passar, Lucas, por favor. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando o leão ele começa a rugir, ele está demarcando o território, ele está se comunicando.
E é isso que o lado espiritual, é isso que às vezes as brechas que nós damos, que Satanás e seus anjos, eles ficam procurando uma brecha para poder entrar na sua vida, para poder entrar no seu casamento, para poder entrar na vida do seu filho, para poder criar discórdia, para poder criar briga. Um dos maiores índices de violência que existe é na madrugada. Briga, tiro, batida de carro, só tem coisa ruim. E não estou falando só da madrugada, às vezes pode ser no seu trabalho, às vezes pode ser na escola do seu filho, às vezes pode ser na sua faculdade. As brechas que nós damos, os nossos olhos espirituais, eles têm que estar firmados na oração. Pode passar, Lucas, por favor. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Quando eu falei que a Daniela, minha esposa, ela fazia o papel de Moisés na minha vida, era exatamente por isso. Porque enquanto eu estava na rua, ela estava de joelho dobrado orando por mim. Eu não sei qual é o problema que você tem, mas se você está aqui hoje, eu como ministro da palavra do Senhor, com muita humildade, eu declaro que tem muita gente que está orando para você poder estar de pé. Eu tenho muita gente que intercede por você, pelo teu filho que está em casa, pela sua esposa, pelo seu esposo, porque a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. E a minha esposa orou por mim durante 20 anos e ela não desistiu. É uma guerra espiritual, meus irmãos, que todos nós passamos, mas todos nós precisamos de outras pessoas. Ninguém vence, nem Moisés venceu uma batalha sozinho. Só que eu não conseguia sair daquele limbo. Eu não conseguia. E aí veio a minha sogra, que é uma sogra-mãe também, me considera como filho, e orando, e jejuando, e fazendo corrente de oração, e lutando pela minha vida, porque Deus, ele não desiste de você. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui separado por Deus desde o ventre da minha mãe. E ele não desistiu de mim. O que ele faz? Ele não desiste, ele não me deixou sozinho. E aí eu tenho minha mãe, tenho minha segunda mãe, tenho uma sogra-mãe, tenho uma esposa, e mesmo assim, eu não conseguia sair. E o que Deus fez? Deus mandou reforço. Deus, ele não desistiu. Ele mandou uma amiga da Daniela, o nome dela é Fernanda. 2 filhos. Pelo nome vocês já vão ver que o bonde veio pesado. Veio o Gabriel e o Davi, um de 7 anos e um de 11. E começaram a orar, e começaram a interceder, e de madrugada, só que os meus olhos espirituais continuavam fechados. Pode passar, Lucas, por favor. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu, como escolhido de Deus, Deus mandou reforço para poder me ajudar, para poder ajudar a minha esposa, para poder ajudar nessa guerra espiritual que eu estava vivendo, que eu não conseguia sair desse lamaçal do pecado. E aí, a coisa vai começar a ficar um pouco mais séria. Veio um segundo sonho. O Davi sonhou que eu estava amarrado numa sala escura, sendo torturado, apanhando, e eu não conseguia sair daquele lugar escuro. E ele ligou, falou com a Daniela, eles tinham uma amizade muito forte, um amor muito forte que Deus constituiu esse amor e essa força entre eles através da oração, através de uma batalha. E mesmo assim eu não conseguia sair daquilo. Parecia que eu estava amarrado. E veio um segundo sonho, meus irmãos. O outro sonho, o sonho do Gabriel. O Gabriel, ele sonhou que ele estava numa sala que ele conseguia ver quem estava dentro, só que as pessoas que estavam dentro não conseguiam vê-lo. E chegou um homem muito bonito, muito bem arrumado, com os olhos vermelhos como fogo. E ele ia prestar conta para um outro homem muito bonito, muito bem arrumado, que estava sentado, esperando essa prestação de contas. E esse homem que chegou, ele falou o seguinte: eu tento de todas as formas, mas eu quero trazê-lo de vez,
Eu quero trazer ele de vez para você, só que eu não consigo. Tem muita gente que ora por ele, tem muita gente intercedendo por ele, tem muita gente que faz uma força muito grande de oração por ele. Eu quero trazer, só que eu não consigo. Quando eu tento trazer de uma vez, eu não consigo. Tem um pequenininho lá que ajoelha, que fica de oração, ele tem 2 mães, ele tem pessoas que oram por ele todos os dias, eu não consigo. E esse homem que estava sentado, olhou para ele e falou, não desiste, continua tentando porque você vai conseguir. A batalha espiritual ela nunca é fácil, meus irmãos, nem para Moisés, nem para Ur, nem para Arão, mas enquanto eles estavam lá em cima, no monte orando, Josué estava na frente, no campo de batalha, fazendo a batalha corporal e espiritual. Então, se você não tiver pessoas, se Deus não mandar pessoas para te ajudar, é quase impossível vencer uma batalha espiritual dessa. Pode passar, Lucas, por favor. E ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. A rocha que estava embaixo de Moisés, ela representava a rocha eterna. Moisés, ele não estava sozinho porque ele estava com os amigos, mas ele estava firme em cima da rocha eterna que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, toda essa história de batalha espiritual aplicada para a minha vida, essa luta espiritual que eu enfrentei, que cada um de vocês aqui enfrenta, eu não sei qual, só vocês sabem, elas são vencidas com muita oração, com muita intercessão, com muitas pessoas que te amam. Eu sou um privilegiado porque eu tive pessoas que me amaram e que oraram por mim durante 20 anos da minha vida. E aí teve o sonho, que é o sonho mais marcante e mais chocante que a Fernanda teve. Essa amiga da Daniela, ela sonhou que eu estava dentro de um caixão com 6 mulheres, cada um segurando de um lado, e elas riam, gargalhavam e falavam, ele é nosso, nós estamos levando ele agora. E ela tentava chegar no caixão, tinha um vidro, eu tentava bater, eu estava vivo dentro daquele caixão e eu não conseguia sair. E ela ligou, falou sobre isso, só que eu não conseguia sair, pastor. Eu estava com os olhos vendados, eu estava com as mãos amarradas, por mais oração, por mais que o combate fosse forte, eu não conseguia sair daquele limbo. Só que Deus é tão misericordioso. Deus, ele é tão bom, porque Ele escuta a oração e Ele honra as pessoas que oram por vocês. Eu não sei qual é a guerra que vocês estão enfrentando, mas uma hora Deus vai dar vitória para vocês, como Ele deu para mim. Como Ele deu para minha esposa, como Ele deu para as minhas mães, como Ele deu para o Gabriel, para o Davi, para a Fernanda, para as pessoas que oraram por mim. Ele, se eu não mereci, mas Ele deu pelas pessoas que orou, pelas pessoas que intercederam, pelas pessoas que estavam ali de joelhos, como Moisés estava com os braços levantados, Ur segurando de um lado, Arão segurando de outro, Josué na frente, todo mundo junto lutando. É uma batalha, irmãos, e uma batalha ela não é fácil. Pode passar, Lucas, por favor. Esse é o último, né? Só que tem um versículo, Salmos 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem é escolhido de Deus, meus irmãos? Quem é separado de Deus no ventre da sua mãe, uma hora Deus honra e uma hora Deus abençoa. E eu, como ministro da palavra de Deus aqui, com muita humildade de novo, eu venho falar para vocês que todos vocês vão vencer a batalha que vocês estão enfrentando. Eu, como ministro da palavra do Senhor, eu declaro que a sua vitória, ela vai chegar. Não desista de orar,
Não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pela sua filha, não desista de orar pelo seu esposo, não desista de orar pela sua família, continue orando, eu sou exemplo vivo disso. Só que com todas essas revelações, com todos esses sonhos, com todas essas formas que Deus ele me mostrou através de sinais, eu continuei resistindo. Só que aí Deus ele entra no negócio. Que aí Deus ele fala, agora é comigo. E eu ouvi a voz de Deus. Deus, como eu já falei para vocês aqui, você pode estar num local que não é de acordo com a vontade de Deus como eu estava. Só que Deus ele toma uma atitude, Deus ele me empurra. Eu caio, eu acordo de um transe que eu estava vivendo desde os meus 14 anos, quando eu não obedeci a minha mãe, quando eu não dei ouvido para o que minha mãe me falou. Eu acordei de um transe e Deus ele falou para mim, sai daí agora, porque aí não é o seu lugar. Eu não sei por onde vocês têm andado, eu não sei por onde vocês andaram, mas eu declaro que no nome do Senhor Jesus, Deus ele vai fazer a obra, Deus ele vai libertar, Deus ele vai curar, e Deus ele vai abençoar a vida de cada um de vocês, como ele abençoou a minha, como ele abençoou a vida de Arão, como ele abençoou a vida de Moisés, como ele abençoou a vida de ele abençoou a minha. E se vocês contaram, 7 pessoas lutaram diretamente em oração por mim. O número perfeito, né? O bonde era pesado. Mas, com Moisés, Josué estava na frente, e o significado do nome Josué, que naquela época, pastor, era Oséias ainda, né? Só lá na frente que foi Josué, mas Moisés, quando escreveu o Êxodo, ele já escreveu como Josué, a salvação é em Deus. O significado de Josué, e Josué venceu ao fio da espada aquela guerra, aquela batalha, enquanto tinham pessoas intercedendo, ele estava na frente. A vitória, meus irmãos, não foi da Daniela, não foi da Fernanda, não foi do Davi, não foi do Gabriel, não foi das minhas mães, não foi da minha sogra. A vitória é do Senhor. Nós oramos, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus abre caminho, ele vai na frente, ele vai destruindo, ele vai tirando os espinhos, mas quem vence a batalha é Deus. A batalha contra os amalequitas foi vencida em nome do Senhor Jesus, com a vara que estava levantada, mas Deus estava na frente. Receba essa palavra, meus irmãos. A guerra de vocês é uma guerra que só vocês sabem qual é a guerra que vocês estão enfrentando. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês para poder encerrar essa mensagem. A atitude foi minha. Eu tomei uma atitude de mudar de vida. Essa atitude ninguém poderia tomar por mim. Nenhuma das pessoas que oraram por mim todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, de joelho no chão, poderia tomar a atitude que eu tomei por mim. Tome uma atitude. Saia da sua zona de conforto. Isso nem Deus pode tomar por você. Isso nem Deus pode fazer por você. Quando Deus me empurrou, que eu caí, que eu me machuquei, que eu acordei de um transe, eu tomei uma atitude de mudar de vida. E essa atitude eu tive que tomar. Se você não tomar uma atitude, a sua batalha espiritual, ela não vai ser vencida. As pessoas ajudam, a oração, a intercessão, a igreja. Todo mundo pode orar, todo mundo pode fazer campanhas de oração, pode subir no monte, pode orar por você, o nosso pastor, a nossa igreja, ele sobe no monte. Nós temos o culto de oração, na quarta-feira nós temos o estudo da palavra. É palavra de Deus, oração, jejum, não tem fórmula mágica assim. A fórmula mágica é leitura da palavra, jejum, oração. Assim não existe guerra que você não consiga vencer. Não existe guerra espiritual que você não consiga vencer. Pode ser contra todas as potestades do mal. Se você estiver
com seus joelhos, lendo a palavra de Deus, como o pastor nos incentiva aqui sempre, orando, entregando a sua vida, reconhecendo seus erros, seus defeitos, seus maus hábitos, se colocando diante de Deus e tendo uma atitude de querer mudar de vida, você vai conseguir vencer a sua batalha espiritual como eu consegui. E como eu continuo lutando para vencer uma batalha espiritual diariamente. Porque a nossa luta, ela é diária. A nossa luta, eu não posso chegar para vocês e falar assim, eu venci. Não. Eu tenho que buscar a minha santificação diariamente, com leitura da palavra, com oração, com dedicação. Eu queria deixar essa palavra para vocês, eu queria chamar o pastor aqui, e eu queria dizer para vocês que eu sou um exemplo vivo de uma guerra espiritual que foi vencida por pessoas que acreditaram em mim, pessoas que me amaram, pessoas que intercederam por mim. E vocês que escutaram essa palavra hoje, amem as pessoas que oram por você. Não existe nada melhor que uma pessoa possa fazer por você que não seja uma oração. Mas tome uma atitude. A nossa atitude, ela é muito importante, porque o livre-arbítrio, quando você não é convertido, Deus ele não interfere no seu livre-arbítrio. Ele não consegue interferir na sua escolha. Tome uma posição, tome uma atitude no que você tem feito. Analisa o que você pode mudar, a sua vida e a sua guerra espiritual que você está enfrentando. Porque a nossa guerra, nós vimos que Moisés venceu a guerra contra os amalequitas no nome do Senhor Jesus. A minha guerra foi vencida através de muita oração, mas em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui pela graça do Senhor Jesus, como o pastor pregou. E que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e que você possa vencer a sua batalha espiritual no nome de Jesus.